Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer mais uma vez por estarmos aqui na tua presença. Desde já, ó Pai, pelo dia que o Senhor tem nos dado, pelo livramento, Senhor, pelo alimento, pelo teu cuidado com todos os teus filhos aqui nesta noite. Que o Senhor possa, meu Pai, estar abençoando de uma forma maravilhosa e toda especial. Queremos pedir ao Senhor pela vida do presbítero João Bosco, queremos pedir ao Senhor pela vida do nosso diácono João Evangelista, que está em recuperação de cirurgia. Coloca as mãos, ó Deus, assim como o Senhor abençoou a cirurgia dos teus filhos, abençoa também a sua recuperação. Venha, meu Pai, colocar as tuas mãos. Todo mal que vier contra a nossa vida, nossa família, venha cair por terra, meu Pai. Ai de nós se não fosse o teu cuidado, se não fosse a tua proteção. Nesta noite, meu Deus, receba o nosso louvor. Esse culto, meu Pai, nos envolve com a tua presença. Receba, meu Deus, os louvores, a mensagem que vai ser pregada, que ela tem uma finalidade de trazer crescimento, despertamento na vida dos teus filhos. Que ninguém saia daqui do jeito que entrou, mas que possamos receber força para lidar com as dificuldades da semana e glorificar o teu nome e ainda permanecermos na fé. Pedimos ao Senhor por aqueles que porventura não vão poder estar aqui por motivo de trabalho, por motivo de enfermidade, ou até mesmo, ó Deus, por alguma dificuldade que vai impedi-los de estar na tua casa, mas que o Senhor possa ter misericórdia. É tempo de avivamento, Senhor. Nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor e também, ó Deus, cada necessidade dos teus filhos. E assim, ó Pai, eu te glorifico e peço a tua vitória em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Que bom, hein? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 24. Marcos 24, uma leitura bastante conhecida. Perdão, 4. Marcos, capítulo 4, um texto bastante conhecido. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Bem-vindo aos visitantes, você que está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe. Estamos muito felizes com a presença de você aqui nesse culto maravilhoso. Bem-vindo a todos que vieram para participar desse abençoado e maravilhoso culto. É sempre uma alegria enorme a gente estar na casa de Deus para ouvir, para aprender da palavra do Senhor. Marcos capítulo 4, 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: pois, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Soberano Deus, aqui estamos na tua presença maravilhosa. Move as águas, fale conosco, fale aos nossos corações. Queremos e precisamos ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, tempestades na vida.
Existem vários tipos de tempestade, a saber, tempestade de vento, tempestade de granizo, tempestade com muitos raios e trovoadas. Às vezes, as tempestades, elas vêm apenas em forma de vento, nem sempre ela vem em forma de chuva. Na maioria das vezes, uma grande tempestade, ela vem com muito vento e com muita chuva. Há registro de tempestade com vento de 320 quilômetros por hora. No Brasil, já tivemos ventanias que chegou a quase 200 quilômetros por hora. Tivemos recentemente chuva de granizo que estragou muitos carros aqui na Fiat, na nossa querida Betim. Portanto, tempestade é sempre sinônimo de destruição. Tempestade é sempre sinônimo de prejuízo. Tempestade é sempre sinônimo de percas, de perdas, de dificuldade. Mas, quando lemos a Bíblia cuidadosamente, a Bíblia nos fala sobre 3 grandes tempestades muito famosas. Uma delas é a tempestade registrada no livro de Jonas. A outra é a grande tempestade registrada no livro de Atos, capítulo 27. E essa outra terceira, uma grande tempestade enfrentada pelos discípulos. Podemos, então, dizer que essas 3 grandes tempestades registradas na Bíblia, elas também têm grandes aprendizados ou grandes lições para nós. Podemos observar que na tempestade de Jonas, podemos apelidar de tempestade corretiva. A tempestade na qual Jonas enfrentou, ela tinha um significado. Aquela tempestade era uma forma que Deus estava usando para corrigir a direção que o profeta estava indo. Deus delegou para o profeta Jonas uma ordem. Qual foi a ordem, pastor Gonzaga? Vá para a cidade de Nínive e pregue a grande mensagem. Porém, Jonas pagou uma passagem no porto de Jope e foi para Tarsis, no sul da Espanha, um local que provavelmente ele nem sabia. Essa tempestade que veio no livro de Jonas, ela não matou ninguém. Diz-se de passagem que as 3 grandes tempestades da Bíblia não houve fatalidade humana. A primeira grande tempestade, que é essa de Jonas, houve percas materiais. A Bíblia diz que para aliviar o peso do barco, o marinheiro, a tripulação jogavam cargas valiosas no mar para aliviar o peso do barco. Porém, o que se sabe é que ninguém naquele navio onde estava Jonas veio a perecer, a não ser danos materiais. Então, aquela tempestade tinha um significado. Deus corrigindo a direção na qual estava o profeta Jonas. Às vezes, irmãos, nós enfrentamos situações parecidas. Ventos se levantam no namoro, ventos e tempestades aparecem na escola, ventos e tempestades se manifestam no trabalho, ventos e tempestades se manifestam na faculdade, ventos e tempestades se manifestam no nosso local onde estamos inseridos, seja na família ou até mesmo quando vamos fazer a compra de um imóvel qualquer. Ou às vezes você vai até fazer uma transação financeira e de repente uma tempestade. E você fica sem entender, não é possível, estava tudo aprovado, o banco aprovou, e na hora de assinar deu tudo errado, o banco exigiu mais coisa, e você fica furioso, você fica nervoso. Às vezes, irmão, esse vento, essa tempestade, esses contratempos que está acontecendo, é uma forma que Deus está usando para desviar você de um problema grave que vai acontecer lá na frente, e você não sabe.
E você está insistindo naquilo, está brigando, está com raiva, não é possível, minha mãe está contra mim, não é possível, o meu pai está contra mim, não é possível, a minha avó está contra mim, e você fica nervoso, você fica indignado, indignada, você quer namorar, quer levar o seu namorado para dentro do seu quarto, e a sua avó fala, não filha, a vovó não foi criada assim. No tempo da vovó se namorava na sala, se conversava, sentava na mesa, almoçava ali, mas ninguém entrava para dentro de um quarto com o namorado, trancava a porta, ficava lá de boa, o namorado dormindo com você na mesma cama. Vovó não foi criada assim. E sua avó tenta passar para você alguma coisa, mas você, com essa mentalidade mais atualizada dos dias atuais, enxerga o mundo de uma forma bem liberal, e você começa a taxar a sua avó como ela sendo uma pessoa quadrada, como ela sendo uma pessoa mente fechada. Não é possível, minha avó não deixou meu namorado dormir na minha cama comigo, vovó não deixou, vovó é contra mim, vovó não quer o meu bem. Mas não é o seu bem, não é isso que está em jogo. Há tempestades que você pode evitar, há desgastes que nós podemos evitar, há transtornos que nós podemos evitar, há prejuízos que nós podemos evitar. Às vezes, você não foi tocado por Deus para avalizar alguém, e você tenta avalizar alguém, e dá tudo errado. Às vezes você até consegue avalizar essa pessoa, você empresta o seu nome, empresta o seu cheque, empresta o seu cartão de crédito, e a pessoa depois se perde nos problemas dela e não consegue arcar a dívida com você, e daqui a pouco seu nome está no SPC, e você enfrentando uma baita de uma tempestade financeira sem necessidade. Então eu estou dizendo que existe prejuízos, perdas que poderia ser evitada. No caso dessa grande tempestade famosa, é uma tempestade corretiva. Todo aquele vento era Deus falando, Jonas, você está na direção errada. E o pessoal peleja, luta, mas a tempestade não se acalmou, até que Jonas disse, eu sou o causador de tudo isso, pode me lançar no mar, que haverá bonança, haverá paz, ninguém vai perecer. Às vezes, irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós e fazermos uma retrospectiva, fazermos um exame de consciência, a direção que nós estamos trilhando, o caminho que nós estamos trilhando. Deus está satisfeito? Deus está contente? Deus está nesse negócio? Ou estamos numa direção errada, trazendo tempestade para a nossa vida, trazendo tempestade para os nossos pais, trazendo tempestade para o nosso professor na sala de aula, trazendo tempestade para a vizinhança, trazendo tempestade para o governo? Que tipo de pessoas somos nós? Eu quero te dizer, Deus nessa noite está trabalhando, e se for necessário mandar vento, mandar tufão para tentar despertar você, Ele vai fazer, porque Ele te ama. Aplauda ao Senhor com alegria. Nós temos uma segunda famosa tempestade na Bíblia, que está no livro de Atos 27. Lá o apóstolo Paulo pretende ir até Roma para se encontrar com o grande imperador, está sendo levado, mas no meio do caminho eles perceberam que iriam passar um período em um local muito simplório e resolveram sair daquele ambiente e seguiram lá dentro. Só que o apóstolo Paulo instruiu, não é bom sairmos daqui, porque eu vejo dificuldade lá na frente. Porém a Bíblia diz que as pessoas deram mais crédito ao
diante do navio do que as palavras de advertência do apóstolo Paulo. Resultado, vocês conhecem o que aconteceu. Eles perderam completamente a noção de onde estava. Surgiu uma tempestade violenta, o céu escureceu, começou a surgir raios e tempestades em alto mar. Eles não enxergavam absolutamente nada. O barco começou a girar e eles perderam a noção para que lado deveriam conduzir aquele grande navio. E aos poucos o navio começou a se despedaçar. Resumindo, chegaram na ilha de Malta, conseguiram nadar, nenhum deles se perderam. Uma tripulação de mais de 270 pessoas, ninguém morreu. Porém, o navio, toda a carga, todos os bens pereceram no mar. Essa tempestade, eu a chamaria de tempestade punitiva. Se Jonas passou por uma tempestade corretiva, a tripulação na qual estava o apóstolo Paulo passou por uma tempestade punitiva. Existem punições que nós passamos na vida por sermos desobedientes. Está ali uma placa, ande a 100 km por hora, e você aperta o pé no acelerador e resolve colocar 140, 150. Resultado, você tem uma curva perigosa e aquela placa de 100 é exatamente dizendo que o seu carro a 100 por hora, você consegue fazer a curva. A 150 você não vai conseguir. E é por isso que a tragédia acontece. Então existe punição para aqueles que não obedecem às placas de sinalização. Deus, Ele nos colocou no mundo e Ele sinalizou tudo direitinho para nós. O nosso organismo só falta falar. Quando você não toma banho, seu corpo já reage com mau cheiro. Você entende, opa, eu tenho que tomar banho. A coisa é tão séria que se você ficar 2 dias sem lavar o cabelo, você começa a sentir coceira no cabelo. Sinal de que o seu corpo está reagindo. Se você fica muito tempo sem beber água, te dá aquela agonia. E você entende, puxa, preciso de beber água. Perceba que a vida, irmão, ela é cheia de sinais, cheia de placas de advertência, que você precisa fazer alguma coisa. Quando você vai até o médico periódico, o médico pega aquela bateria de exame e ele fala, puxa, você está com diabetes, olha, você está com problema, olha, você tem que diminuir aí a questão do carboidrato, você come muito macarrão, come muito arroz, você faz exercício, o que você faz? Ele começa a te instruir, te orientar, a falar com você, o que você deve fazer para controlar isso aí. Olha, a sua vitamina D está muito baixa. Você está tomando um solzinho? Está se alimentando melhor? Vamos tomar um banhozinho de sol por ao menos 2, 3 vezes na semana, meia hora de relógio. O médico vai te orientando o que você deve ou não fazer para ter uma qualidade de vida. Se você não obedece, o que acontece? Punição. Você sofre, seu corpo vai sofrer. Você vai parar amanhã numa sala de cirurgia, você vai ter problema gravíssimo. Por quê? Porque você não respeitou as placas de sinalização da vida. Quantas das vezes Deus está usando pessoas para falar com você e você não obedece? Quantas das vezes Deus tem usado seu pai, sua mãe, sua tia e às vezes até o ímpio para falar com você e você não obedece? Cuidado! Quantos barcos destruídos em alto mar? Quantas vidas destruídas em alto mar? Quanta juventude, quantos jovens perdidos? Quantas famílias destruídas?
a ordenança divina. Deus, de alguma forma, está falando no sentido de te orientar para que você não faça bobagem. Deus, de alguma forma, está te conduzindo para um rio de água viva, para você ter o cuidado, o zelo. O ímpio não tem essa instrução, essa orientação, mas nós temos essa orientação. Deus está falando conosco, às vezes fala através de sonho, às vezes fala através de um louvor, às vezes fala através da natureza. De alguma forma Deus está falando. Obedeça a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quantas tempestades punitivas, irmão, quanta gente punida, quanta gente querendo ser crente tarde demais, quanta gente se reconciliando tarde demais, quanta gente levantando a mão para Jesus tarde demais, quanta gente pedindo perdão para a mãe, para o pai, para a avó, para o filho, para a filha na hora da morte. A Covid-19 foi um exemplo disso. Quanta gente que não conseguia nem falar, só fazia assim com a mão, tipo, me perdoa, não sei se vou voltar para casa. Quantas punições, irmãos, quantas pessoas que poderiam ter ouvido a voz de Deus e não quis ouvir a voz de Deus. O barco que Paulo estava não poderia ser destruído, mas eles não acataram a voz e a orientação do homem de Deus, preferiram confiar na força do seu braço e nas suas habilidades. Resultado, o barco se quebrou em alto mar. Mas nessa noite, o Espírito Santo está aqui para dizer: o teu barco pode até quebrar, mas a tua vida vai ser preservada. Aplauda ao Senhor com alegria. Pastor Gonzaga, o que vai acontecer com o Brasil? Não sei. O que vai ser dessa nação? Não sei. Para que direção vai o Brasil? Não sei. O Brasil vai ter melhoria? Não sei. O Brasil vai ter pioria? Não sei. O Brasil vai expandir? Não sei. Vai regredir? Não sei. De uma coisa eu sei: a minha vida e a tua vida não será destruída, porque Deus tem poder sobre as nossas vidas. A economia do país vai melhorar, vai piorar, eu não sei. De uma coisa eu sei: o meu Redentor, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Terceira grande tempestade famosa na Bíblia é a tempestade do aprendizado. Então, se você tem a tempestade corretiva com Jonas, a tempestade punitiva com a tripulação do apóstolo Paulo, nós encontramos no Evangelho de Marcos uma tempestade educativa, uma tempestade que ela tem por finalidade trazer habilidade para os discípulos. Lembre você que essa tempestade que Marcos está narrando, ela é totalmente diferente da de Jonas. Ela é totalmente diferente da que Paulo enfrentou. É uma tempestade na qual os discípulos não escolheram. Percebam vocês que quem mandou os discípulos em algo à noite enfrentar aquele grande lago, aquela grande região do Mar da Galileia, foi o próprio Jesus. Foi Jesus que convidou os discípulos para entrar no barco de noite e entrar no mar. Foi Jesus. Jesus já havia passado um dia inteiro pregando, trazendo parábolas maravilhosas, e de repente ele olha para o discípulo no pôr do sol e diz: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Estava do lado de cá e queria ir para o outro lado, para o lado de lá.
Do lado de lá estava praticamente próximo das terras de Decápolis, na qual ficava entre ela o vilarejo dos Gadarenos. Gadareno tem a ver com Gadara, tem a ver com divisa. Então, já é uma cidade de divisa, já no limite do território de Israel. Talvez se explique daí criação de porcos naquele lugar, até porque era um local que o judeu tradicional não gostava de ir, porque também aquela região era uma região que habitava, a sua grande população era de estrangeiro, de pessoas que não eram da linhagem de Israel. O judeu tradicional não gostava muito de ir naquela região. Diga-se de passagem que naquela época de Jesus era o Império Romano que controlava o mundo. Então vejam, senhoras e senhores, que aqui agora é Jesus que está convidando os discípulos para irem para aquele lugar. Passemos para o outro lado. É Jesus que está dizendo: passemos para o outro lado. Às vezes nós estamos em uma escola, é a chamada escola da teoria, e é tão bonito estar sentado do lado de cá com Jesus, naquela teoria toda, manifestação, poder, milagre, e de repente Jesus fala: levanta todo mundo aí, pega o barco, prepara e vamos para o outro lado. Esse ir para o outro lado significa: vamos deixar a teoria e vamos agora encarar a realidade, vamos encarar a dureza da vida. Até aqui foi teoria, vocês sentadinhos ouvindo e eu pregando. Agora vocês vão experimentar, vocês vão ter habilidade agora, vão ter experiências agora. Diga-se de passagem que naquele barco a sua boa tripulação era de homens que tinham habilidade do mar, que sabia que aquela região ali, daquele lago, era constantemente assolada por ventos fortes que batia, que soprava, era normal naquela região. Só que aqui vai acontecer algo estranho, que ultrapassa o limite dos discípulos. Não sei se é o caso do Gadareno, do outro lado, demônio, possessão maligna, não quero entrar nesse detalhe, mas é algo que foge do controle dos discípulos. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores, olha, nato, homens altamente experientes. Pedro tem medo de mar? André tem medo do mar? Tiago, João tem medo do mar? Os caras eram pescadores, irmão. É a mesma coisa você falar para um mecânico que o mecânico não sabe trocar a bateria de um carro. É impossível um mecânico não saber trocar a bateria de um carro. É a mesma coisa você dizer para um padeiro que o padeiro não sabe fazer um pão. Como não sabe? É a profissão dele. Então percebam vocês que essa tempestade, ela está além do limite humano. É algo no mundo espiritual, que vai mexer com a base desses homens. Eles entram, eles vão. Jesus está cansado, deitado. Jesus está cansado, deitado. E de repente surge vento, tempestade. Só que há um detalhe nesse texto: é que o barco dos discípulos não era o único. Outros barquinhos também estavam acompanhando, indo na companhia ou ao lado, seguindo aonde ia Jesus. O vento veio para os discípulos com a presença de Jesus. À direita tinha um outro barco que Jesus não estava presente, e o vento estava batendo neles também. À esquerda tinha um outro barco que Jesus não estava presente, e o vento estava batendo nele também. O vento bateu tanto no barco que estava Jesus, como nos outros barcos aonde Jesus não estava. A Covid matou o crente, matou o ímpio. O desemprego bate na porta de crente, bate na porta de ímpio. Uma tragédia pode acontecer na casa de um ímpio, como pode acontecer na casa de um crente.
Então percebam vocês que os problemas sempre vão acontecer, independente de você estar ou não interligado a uma igreja. Só que nós não sabemos como reagiu a tripulação dos outros barcos. É bem provável que reagiu da mesma forma como os discípulos reagiram. Mas aqui está um ponto-chave. Os discípulos, até onde puderam se movimentar e não incomodar Jesus, eles fizeram. Lutaram, usaram toda a habilidade, usaram todo o seu conhecimento, tentavam de todas as formas tirar a água que caía dentro do barco, porque o barco estava se enchendo de água, porque as ondas eram muito altas, e ao tempo inteiro tirando a água de dentro do barco. E aqui eu te chamo a atenção para uma coisa: na vida da gente, irmão, existe um limite. Enquanto as ondas estão batendo no barco, você tem habilidade e perseverança, calma e estratégia, e às vezes até mesmo um ponto de equilíbrio. Mas quando a água começa a entrar dentro do teu barco, molhar o teu pé, molhar a tua despensa, molhar a tua comida, e tuas roupas, os teus pertences dentro do barco, você se sente incomodado. Você fica angustiado. Ai meu Deus, estou tendo prejuízo. Ai meu Deus, está me incomodando. Ai meu Deus, está me tirando do sério. Ai meu Deus, estou perdendo a paciência. Assim estavam os discípulos. Até onde eles puderam, eles foram no seu limite. Mas chegou a hora que eles falaram: não temos condições. Mas eu tenho uma palavra maravilhosa para você. Existe tempestade, irmão, que o segredo dela, sabe qual é? É você ter a presença de Jesus do seu lado. Aleluia. Amém. Os discípulos, eles tinham do lado Jesus. Quem deveria tomar atitude ali era o velho Pedro, o experiente Pedro, o pescador, o homem que entendia muito bem de mar, de tempestade, de ventania, um homem que tinha habilidade, criado no mar. Pedro deveria tomar frente de tudo, quem sabe ser ali colocado na parede pelo discípulo, ou pedir a bola, o que nós vamos fazer? Mas não, vejam vocês, eles utilizaram tudo. Ali agora não era para Pedro, porque tem luta, irmão, que não é para o teu marido, tem luta e tem prova que não é para a tua esposa, tem luta e tem prova que não é para o teu filho, tem luta e tem prova que não é para o teu patrão, tem luta e tem prova que é só Deus para resolver para você. E os discípulos foram para a pessoa certa: Senhor, acorda, desperta, nós estamos perecendo. Nós estamos perecendo. É um pedido aflito, é uma voz de aflição, é uma voz de espanto, é uma voz desesperadora de homens experientes de mar, experiente em ventania, mas está acontecendo algo que parece que ultrapassa o mundo da física, parece que é algo que invade o mundo espiritual, porque o pânico, o medo, o desespero deles era muito grande. E se era um pescador, sabia nadar, por que então tanto pânico? Por que tanto medo? Por que não pularam no mar então, não resolveram nadar? Por que não desistiram do barco? E eu vou te
Enquanto Jesus te represente no teu barquinho, ainda haverá esperança de um milagre. Porque a última palavra ao teu respeito ainda está na boca de Deus. Glória. Às vezes nós recorremos aos homens da terra, recorremos à justiça, recorremos para as delegacias, recorremos para tudo dessa terra e não temos resposta. Mas eu quero te dizer, irmãos, não perca o seu tempo correndo atrás de homens buscando resposta. Dobra o teu joelho e busca diretamente em Deus. É Deus que vai te ouvir, é Deus que vai te responder. Ele tem saudade de te ouvir. Dobra o teu joelho na beirada da tua cama, fale com Deus. Deus quer ouvir a tua voz. Levanta a sua mão. Deus quer ouvir a tua voz. Ele quer segurar na tua mão, Ele quer colocar algo na tua mão. Você veio aqui nessa noite, eu não sei como, passando por uma grande luta, mas Deus está vendo a tua noite, Deus está vendo a tua cabecinha em cima do travesseiro chorando, Deus está vendo a tua dificuldade. Ele manda te dizer: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aplauda o Senhor. Jesus, ele não olhou para a voz de espanto dos discípulos. Ele não se preocupou com o jeito deselegante na qual os discípulos acordaram ele. Jesus encarou o problema. E qual era o problema? O vento. O vento era o problema. Era o vento da destruição. Presta atenção. O vento da destruição. O vento do medo. O vento do prejuízo. O vento do desequilíbrio emocional. Jesus foi direto no problema. O problema era o vento. Vento, fique quieto. Mar, acalma-te. Não precisou muita coisa. Bastou apenas uma palavra e tudo se fez em bonança. Os discípulos olharam um para o outro e começaram a dizer: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas lá na beirada da praia, Jesus estava pregando e fazendo milagre, e eles estavam do lado. Era uma aula da teoria. Agora, em alto mar, eles estão numa prática, irmão. É a mesma coisa de uma moça que não tem habilidade com casa, com casamento, com nada, que leva a vida na boa, bacana, papai dando tudo, mamãe dando tudo, acorda a hora que bem quer. De repente, ela se dá por casada. E o marido tem um horário para chegar na empresa, no emprego. E ela acha que não tem noção de que tem que fazer o café, que tem que manter as coisas em ordem. E de repente os conflitos começam a surgir dentro de casa. É aquele homem que estava lá de boa, na casa do pai, sossegado. E de repente, a namorada dele aparece: eu estou grávida. E ele fica assim: como? Eu estou grávida. E ele não sabe o que fazer. Aí corre para a mãe dele: mãe, a senhora vai ser vó, o que eu faço? Mas como? O que eu faço? Você engravidou uma moça e vem perguntar: mas o que você vai fazer? Você vai cuidar dessa criança. Não só da criança, da moça também. Vai ter que ir lá no cartório. Agende esse casamento, chama a família da moça agora, vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver as coisas. Você não foi homem para ir lá para mexer com a filha do rapaz, agora você tem que ser homem para assumir sua responsabilidade. Vamos lá, vamos conversar. Ah, mas como é que eu vou fazer? Tudo bem então, vou conversar com seu pai, vou pegar aqui um pedacinho do lote aqui, você vai fazer um puxadinho aqui então. Aí
Aí vem o famoso puxadinho, né? Que o cara não tem condição de pagar um aluguel, de comprar um apartamento. E a mãe nessa hora fica ali, tentando ajudar o filho. Vamos fazer um puxadinho então. Aí vai lá, todo mundo da família ajuda, levanta lá um cômodozinho, aqui a cama, toma aqui um colchão, um guarda-roupa, compra algumas coisas, e não compra nem tudo, né? Às vezes a mãe fala o seguinte: pode usar minha cozinha aqui, vou comprar só algumas coisas para o bebê e para você dormir. Aí a cozinha vocês podem usar aqui. Como um frigobar pequenininho, aí vocês podem colocar as coisas lá dentro com micro-ondas. Se você tiver fome alguma coisa, já fica ali, vocês esquentam aí dentro. Você pode usar a minha cozinha aqui. Em alguns casos, a mãe fica ali, tadinha, tentando ajudar o filho, tentando colaborar com o filho, tentando dar uma coisa para ver se o negócio não se complica, até porque tem um neto no meio da situação. E a mãe fica ali, no caso a futura avó, né? Fica ali no meio, tadinha, desesperada. Do lado tentando ajudar o filho, do outro lado tentando socorrer um futuro neto, e do outro lado tentando socorrer uma moça aqui, de uma família, que também está ali no meio daquela situação. Então vejam vocês. Vejam que as coisas não é tão simples. As coisas às vezes é muito complicada. Jesus está falando com os discípulos. Os discípulos não tinham noção do que estava acontecendo. É o mundo da prática, irmão, que você não sabe. Meu filho Samuel tirou a carteira, agora está na prática, e ele percebeu que é tudo diferente. A autoescola lá, não passa ninguém na frente, não é? É tudo tranquilo, arranca o carro, é uma maravilha. Na hora que ele pegou o carro, começou a andar na rua, ele viu que o negócio é complicado. Na hora que ele pegou a BR, aquele monte de carreta, motoqueiro, Samuel, segura o carro, meu filho. E ele, meu treino, não, meu filho, vamos embora, é assim mesmo, tá? Vamos te cortar de um lado, te cortar do outro. Esse cara aqui é a realidade da vida. Uma coisa é você estar do lado de cá, irmão, Jesus contando história. A outra é quando Jesus fala: vamos para o outro lado. E eu concluo aqui dizendo: sabe por que muito estrago que a gente está vendo hoje? Pessoas destreinadas, irmão. Pessoas sem treino nenhum. Pessoas sem estrutura. Na hora da tempestade, você tem que ter estrutura. Você tem que ter estrutura para enfrentar as dificuldades da vida. Eu sei que aqui muita gente está passando por tempestade. Eu estou passando por tempestade. Você está passando por tempestade. Só que essa tempestade que nós estamos passando, ela não é para nos matar, é para nos fazer ser mais sábio, mais inteligente, mais firme, mais visionário. Nós vamos sair dessa tempestade mais resistente, em nome de Jesus. Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão sem saber quem é esse homem. Quem é esse homem que tem autoridade sobre o vento? Quem é esse homem que tem autoridade sobre o mar? Não tinha noção do poderio do Senhor Jesus. Irmão, use a fé. Nesse momento de tempestade, precisamos usar a fé. Por isso que Jesus falou para os discípulos: vocês são muito tímidos, vocês não têm fé. Precisamos usar a fé, irmãos. Precisamos usar a habilidade que Deus nos deu. Não se desespere. Você pode ganhar um salário mínimo, você não vai passar fome. Tenha fé, Deus está com você. Mas está surgindo outro vírus aí que vai matar um monte de gente. Fica tranquilo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você tem que estar preparado. Enfrente os ventos, as tempestades, as dificuldades. Você não vai morrer.
os ventos, as tempestades, as dificuldades, vai forjar em você um sujeito melhor, uma pessoa com mais habilidade. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. 13 anos de idade eu estava na rua trabalhando para ajudar minha mãe a sustentar os meus irmãos. Quando eu cheguei em 93 aqui em Minas Gerais, a primeira preocupação minha não era comprar um sapato para mim. A preocupação minha era trabalhar e mandar um dinheiro para minha mãe no Nordeste. Eu queria saber se ela estava se alimentando. A minha preocupação era se ela estava comendo. Quando eu entrei na Mannesmann, que comecei a trabalhar na Mannesmann, a maior preocupação minha era manter o NPS da minha mãe, porque eu pensava lá na frente, se eu pagar o NPS, mãe vai ter aposentadoria. Então hoje, eu olho para trás e fico analisando, meu Deus, quanto vento, quantas tempestades, quantas lutas eu passei, quantos vendavais eu passei. Me lembro, quando Gabriel era recém-nascido ainda, foi na época que eu tinha saído da Mannesmann, uma luta muito grande, e o pastor Marcos, mais o Alisson, me convidaram para pregar no PTB, e eu falei, Marcos, eu vou pregar. Ele falou, o que você quer, rapaz? Moço, me arruma uma cesta, e me dá uma passagem, uma cesta, começa com os irmãos aí, faz uma cesta para mim. Ele até riu, sério, você quer uma cesta básica? Eu falei, não, estou falando sério, moço, eu estou desempregado, estou passando por muita luta com uma cesta básica. Ele falou, tudo bem. Irmão, para mim sair daquele PTB, eu saí torto, de peso. É a cesta básica, acho que uma das mais pesadas que eu já carreguei na minha vida. E tiveram que me ajudar para ir até o ponto de ônibus. E como eu desci do ponto de ônibus lá no Birité, eu tinha que andar muito até chegar na minha casa. E era luta para chegar. E eu quero te dizer, Deus foi fiel. Aleluia. Deus não deixou eu passar por necessidade. Sabe por quê? Deus é fiel. Por isso que eu sempre te falo, Deus é grande. Hoje quando eu sento na mineração, que eu vejo tanta comida, que eu vejo tanta coisa, eu fico, meu Deus, que eu fico olhando para trás, meu Deus, com 13 anos, lutando, trabalhando, vendendo chup-chup para ajudar minha mãe, 93, tanta luta para chegar até aqui. E hoje eu vejo Deus cuidando de mim, cuidando dos meus, de uma forma maravilhosa, irmãos. Eu não queria falar, mas eu não posso deixar de dizer para os irmãos, todos vocês sabem, os meus filhos estiveram frente a frente com a morte. Os meus filhos estiveram cara a cara com a morte. E Deus colocou o anjo dele na frente dos meus filhos, dizendo, aqui você não toca, aqui você não toca. Bendito seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor com alegria. Se você entrar no meu apartamento, você vai ficar, não tem condições. Você vai olhar para aquele apartamento e vai dizer, não é possível. Não é possível. Mas foi possível, porque Deus deu livramento naquele lugar. A tragédia era para ser pior, mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem para os livrar. Então eu te digo de coração, irmão, por que sois tímidos? Por que sois tímidos? Lamar, se amar. Por que sois tímidos? É a grande pergunta. Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos dar experiência. E você está reclamando, mas essa luta, irmão, é para te dar experiência. Você tem que sair dessa luta, irmão, mais experiente, irmão. Às vezes é uma luta amarga, às vezes é um processo doloroso. Sim, eu sei que é. Tem luta que envolve justiça, advogado, você está entendendo? Vara da família, você está entendendo o que eu estou falando? Tem luta que é complicada, irmão. Tem luta que o negócio é complicado. Tem luta que o ser humano vai parar nas redes sociais, e difamação, e calúnia. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem
Jesus, me socorre. Jesus, eu estou quase a perecer. Jesus, desperta. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Deus está falando para algumas pessoas aqui nessa noite. Tem pessoas aqui no seu limite. Tem jovem aqui, tem homem aqui no limite. E Deus está dizendo: fica tranquilo, rapaz. Não se desespera, não toma decisão, não chuta o balde, não. Fica quieto. Deus vai pelejar por você. Levante a mão. Deus vai pelejar por você. Deus vai te dar vitória. Deus vai te honrar. Essa luta vai acalmar. Esse vento vai acalmar. Deus vai te dar vitória. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Pode aplaudir. Enquanto você está aplaudindo, o anjo está guerreando. O anjo está pelejando. A vitória está chegando. A barreira está caindo. Os demônios estão saindo. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Fiquemos de pé. Há tempestades que nós passamos na vida e elas não serão resolvidas com a nossa habilidade, com o nosso conhecimento, com a nossa técnica. Elas não serão. Tempestades que nós vamos passar na vida, que elas só serão solucionadas com a intervenção divina. Deus está falando fortemente aqui nessa noite. Deus está intervindo na causa de algumas pessoas aqui nessa noite. Eu estou sentindo algo profundo aqui nesse altar, irmão. É como se é como se uma bola de fogo do céu descesse aqui e Deus estiver trabalhando. Deus está trabalhando para evitar que caixões apareçam da igreja. Você está entendendo? Deus está evitando que não haja culto fúnebre entre nós. Deus está dando livramentos aqui nessa noite. Deus está impedindo que tragédia, que neto teu, que filho teu venha praticar suicídio. Deus está trabalhando de uma forma poderosa para dar livramento, para que o teu final de ano não seja um final de ano de tragédia. Calabandarabia sebrianda, debiandarabia chorabandebiandarabia. O carro do teu marido, o carro do teu filho não será envolvido em acidente. Pode chover o temporal que for, Deus vai guardar a tua família, vai guardar os teus filhos. Deus está trabalhando aqui nessa noite. Pode ser que surja até um vento, mas que a tua vida será poupada, será no nome de Jesus. Aleluia. Você pode segurar na mão do irmão que está do teu lado aí para nós fazer uma oração? Está todo mundo vacinado, né? Então não tem problema das mãos, não. Estamos em paz. Estão falando que daqui a um dia vai voltar a máscara, irmão. Seja o que Deus quiser. Dê a mão para o irmão que está do teu lado aí. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Soberano e eterno Deus. Pai, em nome do teu Filho amado, nós clamamos nesse momento agora, esse vento, essa tempestade, aleluia, que tem assolado, que tem batido em nossa porta, Senhor da vitória, esses maus pensamentos que têm sondado a mente desse jovem, dessa moça, desse rapaz. Meu Pai, entra com providência. Meu Deus, entra com providência. Livra esse rapaz. Livra de tragédia. Livra de tragédia. Dá livramento de tragédia aqui nessa noite. Livra esse homem. Livra essa mulher. Livra de bala perdida. Livra de acidente. Livra esse carro de rodar no BR. Senhor, dá livramento. Dá livramento nesse final de ano. Fecha a boca do leão, fecha a boca do adversário, Senhor. Nós
entra com a tua ação agora, na vida desse rapaz, na vida dessa moça, na vida dessa irmã, na vida desse jovem, desse casamento, dessa avó aqui presente, desse vô aqui presente, meu Pai, entra com as tuas mãos poderosas, dá livramento, dá livramento, dá livramento, dá livramento, dá livramento, Senhor, entra com ação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz assim com as mãos, quem é aqui de louvor, aqui? Faz assim com as mãos, honra essas mãos, Senhor, essas mãos serão prósperas, essas mãos terão para dar, e não pedirá emprestado nada para ninguém. O que o Senhor prometeu de fazer na vida desse homem e dessa mulher, o Senhor há de fazer. Honra e abençoa em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor com muita alegria. O grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os nossos irmãos. Uma ótima noite para vocês. Amém?